Sabe, é em tempos de crise que a gente vê quem é quem na liderança. Algumas empresas, bom, elas sobrevivem. Outras até crescem. E muitas simplesmente somem do mapa. É exatamente sobre isso que vamos falar. A gente vai mergulhar fundo no livro Execution, para entender o que separa os líderes que de fato empregam resultados daqueles que ficam só na promessa. E isso principalmente quando o calo aperta. Olha só, vamos direto ao ponto. Aquela distância, sabe? Entre o que um líder quer e o que a empresa realmente consegue. Quase sempre, a resposta está numa única palavra: execução. E não é só ter uma estratégia genial no papel, não. É sobre ter a capacidade de fazer a coisa acontecer de verdade. E essa é a grande questão, né? Por que alguns conseguem e outros não? Para responder isso, a gente vai olhar para um caso bem emblemático. Um dos maiores testes de liderança que a gente já viu. A crise financeira de 2008. Então a resposta não está naqueles planos mirabolantes, está na disciplina da execução. E olha, a palavra-chave aqui é essa mesma, disciplina. Porque executar não é só fazer um monte de coisa. É um sistema, um jeito de funcionar que conecta a estratégia com o mundo real, que alinha as pessoas com as metas e, o mais importante de tudo, que entrega o que foi prometido. E para ilustrar isso bem, vamos contar uma história. A história de dois líderes, dois gigantes do mundo financeiro, bem na beira de uma tempestade daquelas. As escolhas que eles fizeram, bom, elas viraram o teste final das suas carreiras. De um lado, a gente tem o Jamie Dimon, do JP Morgan Chase. Ele basicamente cresceu no negócio, aprendeu cada pedacinho da operação, sabe? Com a ajuda do lendário Sandy Well. Do outro lado, Charles Prince, do Citigroup. Um advogado brilhante, um mestre em negociações em assuntos legais, mas que nunca de fato mergulhou no dia a dia da operação. São duas trajetórias bem diferentes para chegar no topo, né? Ok, agora vamos ver como essas experiências tão diferentes viraram ações concretas. É exatamente aqui que a tal disciplina da execução entra em campo e acaba decidindo o futuro de cada uma dessas empresas. E a diferença, nossa, é gritante. O Dimon, que conhecia a operação de cabo a rabo, se metia pessoalmente na gestão de risco, ia nas reuniões do comitê. Ele ia atrás dos melhores profissionais, até dos concorrentes, e criou um sistema super metódico com responsabilidades bem claras. Já o Prince, ele entendia dos riscos legais, claro, mas não dos riscos do negócio. Ele pegou uma cultura toda fragmentada que não conseguiu unir e, sem aquela vivência operacional, simplesmente não entendeu a complexidade do império que ele estava comandando. E o ponto aqui é ver como a execução funciona na prática, no dia a dia. O trabalho do Dimon era, em grande parte, ouvir. Ouvir as pessoas, coletar informação direto da fonte. E foi exatamente assim que ele recebeu o alerta, bem cedo, de que o negócio das hipotecas estava começando a virar um problemão. Ele não estava isolado na sala da presidência, sabe? Ele estava conectado com a realidade. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, em 2008, o JP Morgan Chase não só sobreviveu, como saiu mais forte, comprando ativos de bancos que quebraram por uma merreca. Já o Citigroup chegou à beira do abismo. O Prince pediu demissão e ficou conhecido como um dos líderes que simplesmente não enxergaram a crise chegando. A diferença, no fim das contas, não foi a estratégia no papel, foi a disciplina de botar a mão na massa. Beleza, então como é que um líder constrói essa disciplina? O livro nos dá um verdadeiro kit de ferramentas, que se baseia em 3 processos centrais. E eles precisam funcionar juntos, em perfeita sintonia. O motor da execução tem 3 peças: pessoas, estratégia e operações. E o pulo do gato é que isso não pode ser visto como caixinhas separadas, como departamentos isolados. O grande trabalho do líder é fazer com que essas 3 áreas conversem o tempo todo. A estratégia tem que levar em conta quem vai executar e a realidade da operação. A operação tem que dar vida à estratégia e, para isso, precisa ter as pessoas certas. É um ciclo. Certo. Então, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Se os 3 processos são o que, os 7 comportamentos do líder são o como. Pensa nisso como um guia prático para quem quer liderar de verdade, com foco em fazer acontecer. São esses comportamentos que constroem a base de uma cultura de execução. E eles vão desde conhecer a fundo o negócio e as pessoas, até uma coisa fundamental: conhecer a si mesmo. Nos próximos slides, a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns dos mais importantes. De todos eles, esse aqui, insistir no realismo, talvez seja o maior desafio. É muito comum as empresas se apegarem a discursos bonitos, sabe? Aquelas platitudes que soam bem, mas não dizem nada. Um líder que executa faz o oposto. Ele vai atrás da verdade, por mais dura que ela seja. Porque no final, manter a credibilidade sendo realista é muito mais valioso do que tentar esconder os problemas.
Isso nos leva direto para o sétimo e talvez o mais importante de todos os comportamentos: conhecer a si mesmo. É o alicerce de todos os outros. É a chave para uma liderança que é, ao mesmo tempo, autêntica e eficaz. O livro lança uma pergunta que dá o que pensar. Quando as pessoas chegam no cargo mais alto, elas crescem ou elas incham? A resposta para isso depende de uma qualidade que os autores chamam de fortaleza emocional. Essa tal de fortaleza emocional se sustenta em 4 pilares que a gente vê aqui. O primeiro é a autenticidade. Aquilo que se mostra por fora é o mesmo que se é por dentro, sem máscaras. Depois vem a autoconsciência, saber quais são os seus pontos fortes e também as suas fraquezas. O terceiro é o autodomínio, a capacidade de manter o ego no lugar, de se adaptar. E por último, mas não menos importante, a humildade. Saber ouvir, aprender com qualquer pessoa e, claro, admitir os próprios erros. Sem isso, fica impossível encarar a realidade que a execução exige. Ok, vamos transformar tudo isso num manual de bolso, em algo prático. O que dá para fazer agora mesmo para começar a criar essa disciplina de execução? Primeiro, insista na realidade. Faça as perguntas difíceis e exija respostas sinceras. Segundo, acompanhe de perto. Deixe claro quem vai fazer o quê e até quando. Responsabilidade total. Terceiro, conecte os processos. Bote os times de pessoas, estratégia e operações para conversar o tempo todo. E quarto, conheça a si mesmo. Peça feedback, um feedback honesto, para entender onde estão os seus próprios pontos cegos. E para fechar, fica uma reflexão. A cultura que está sendo construída aí, no seu ambiente, ela prioriza encarar as realidades difíceis ou ela prefere se agarrar a platitudes confortáveis? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, especialmente quando a próxima crise bater na porta.